Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Papo de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Pega sua bebidinha e vem com a gente. Então, gente, hoje é um dia muito especial. A gente tá aqui muito honrada de receber uma convidada super ilustre, encantadora, maravilhosa. E vocês já sabem quem é, né? Por isso que vocês estão aqui, eu tenho certeza que vocês estão aqui por causa disso. Mas, fora isso, a gente conseguiu um patrocínio por causa dela. Nosso primeiro patrocínio. Muito bom. Nosso primeiro patrocínio, a gente fica muito honrado. O Ateliê de Fotógrafas aqui, presente com a gente. Na verdade, ela tá presente na nossa vida, né? Sempre apoiou, sempre esteve com a gente, no Newborn principalmente. E a gente queria agradecer você, Karen e Anderson, por estar com a gente sempre nessa caminhada. E agora tem uma super novidade para todo mundo. A Karen Reis, da Ateliê de Fotógrafas, agora está abrindo um grupo. Então, eles têm agora atendimento para pet, atendimento maternidade e atendimento para os nossos newborns. Isso não é incrível? Então, se você quiser saber um pouco mais, entra aqui no Instagram, entra também no YouTube, nas descrições, que vai estar todos os canais de comunicações deles, para que vocês entrem em contato e conheçam um pouco mais dessa empresa maravilhosa, super humana, que a gente ama de paixão. Então, fica aqui nosso agradecimento e bora lá falar um pouquinho sobre Simone Silvério. Ui! Para tudo! Para tudo! A gente trouxe a mulher pra cá, gente. E Vocês olha, pensaram que a gente não ia conseguir, a gente conseguiu. e olha, a gente ficou falando, será que a gente fica sendo tiete? Será que a gente vai ser muito over de ficar falando que ela é a rainha? Gente, ela é a rainha. Ela é a percursora do newborn. E por isso, até arrepiou. Hoje vai ser muito emocionante, porque é muito especial. E para todas nós aqui, que todas nós fazemos newborn. Mas, infelizmente, Simone Silvério está saindo do newborn. Mas ela deixou aqui a marca dela, deixou o marco, deixou a pisada dela. Ela, só falta lá o negocinho de Hollywood, lá, na calçadinha. Fazer a calçada da fama. Se com tivesse Simone de Silvério. newborn, com certeza a estrela dela ia ser a primeira. Não, sem dúvida. A gente já estaria lá, ainda estaria lá assinando embaixo. Mas a gente quer saber um pouquinho mais de você. Porque, assim, a gente já percebe que você é uma pessoa visionária. Né? A gente já percebe desde o começo, lá atrás, quando começou o Newborn em 2009, 2010, você já sabia que o Newborn estava vindo pro balacobaco, né? E o que te fez pensar, entrar na fotografia Newborn, trazer o Newborn pro Brasil e pensar numa associação brasileira de fotografia de recém-nascidos? Bom, em primeiro lugar, deixa eu falar oi para todo mundo. Que o negócio aqui já começa quente, né? Pá, pá, pá. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui, essa recepção mega calorosa. Estou muito feliz, acho muito gostoso, agradeço, acho uma honra, acho muito legal. Eu não conhecia o podcast de vocês, e aí depois que eu recebi o convite, eu fui conhecer e achei muito bacana. Então, muito obrigada, em primeiro lugar. Bom, segundo, o que me fez ir para o Newborn e, enfim, iniciar aquilo? 2009, né? 2009 foi quando eu comecei a fazer os primeiros cursos e tal. Na verdade, eu estava terminando, eu estava no 4º ano da faculdade de arquitetura, que eu resolvi voltar para a arquitetura depois de velha, né? Fui ser a tia da FAO. Mas eu estava fazendo arquitetura, estava no 4º ano, e o meu marido tinha tirado um sabático lá, queria... E a gente fala, existe vida depois do mercado financeiro, né? Porque a gente se conheceu no mercado financeiro, e lá estava muito difícil para os dois. Então, ele foi tirar um sabático, assim, e a gente tinha muita vontade de voltar a trabalhar juntos. A gente se conheceu trabalhando juntos, a gente sempre se deu muito bem, e a gente queria voltar. Eu estava terminando arquitetura, ele é engenheiro civil de formação, e aí até pensamos na possibilidade de alguma coisa nessa área, mas não tinha a menor chance, né? Ele, com engenharia, não tinha a menor chance. E ele queria fazer um curso de fotografia. Eu já fotografava desde a adolescência, mas era filme. Eu não conhecia o digital ainda, né?
E aí eu vi uma possibilidade. Eu falei, quem sabe? Eu vou fazer o curso... A gente foi fazer o profissionalizante lá da Pan-Americana. Eu falei, eu vou fazer o curso com você. E aí, de repente, pode ser uma possibilidade, né? E aí, durante o curso da Pan-Americana é de 2 anos. Durante o curso da Pan-Americana, eu fui pesquisar mais, né? As áreas, as coisas que tinha possibilidade de trabalho e tal. E aí eu descobri que... eu sempre fui fãzona da Annie Guedes. Sim. Eu sempre adorei. Eu tinha todos os livros dela, com o livro do bebê, que eu anotava o peso dos meus filhos, era aquele dos bebezinhos da Annie Guedes e tal. Mas aí eu comecei a ver que nos Estados Unidos, que no Canadá, na Austrália, tinha fotógrafas que estavam fazendo o que a gente hoje sabe que é o newborn, né? Mas aquelas fotos no estilo da Annie Guedes, só que para mães. E aí eu fiquei encantada com aquilo. Eu comecei a pesquisar, ir atrás. E aí eu falei, cara, não tem ninguém no Brasil fazendo isso. E isso tem um tremendo mercado. Uma hora alguém vai trazer, né? Não, tem um tremendo mercado. Sim. Então eu falei, eu preciso aprender. Eu vou aprender a fazer isso. E aí... Peguei o meu primeiro bebê. 18 horas depois. Gente, se o primeiro bebê da Simone Silvério foi imagino o novo. Não, você não tem noção. Bom, eu tenho 4 filhos. Você tem foto? O primeiro. Você pode dar, que a gente pode colocar nessa edição do podcast, sim, né? Posso dar. Pra mostrar. Ai, gente, só quero ver. Posso dar. Não, Leandro, coloca, a Simone mandou, coloca aí, vocês conseguem ver. Quem tá ouvindo, dá uma olhada, abre lá no YouTube que vocês vão conseguir ver o primeiro newborn ele da Simone. É filho da minha caseira lá, da nossa funcionária do Guarujá. E eu achava que ia ser bico. 4 filhos. 4 filhos, sempre super jeitosa com o bebê e tal. Falei, nossa, daqui esse bebê. Aí a minha sócia, na época, tinha uns cestos da... De pão? Não, eram cestos da Tokstok, de lavanderia, daqueles de Quem pôr na nunca? lavanderia, né? O branco! Ele mesmo! Aí peguei uma manta daquelas de... como chama? Felpuda lá, de microfibra. Essas de microfibra, tem um nome lá. Peguei uma manta daquela branca, tudo branco, botei num chão branco. Minimalista já existia. Ainda bem, né? Que ela não começou a misturar vermelho com verde, com roxo. Não, mas teve colorido nessa sessão também. Aí pego o bebê, meu Deus do céu, nossa, quase, eu não sei como que eu não taquei o menino na parede. Nossa, é porque era muito amor, assim, mas, cara, foi muito difícil. E aí foi assim, aquela primeira e única, né, sessão que eu tive lá, foi o que eu falei, cara, é mais difícil do que eu tinha imaginado. Peraí, acho que eu vou precisar estudar um pouquinho esse negócio. Não é tão simples quanto parece, né? É mais do que fotografia, né? Na verdade, eu preciso aprender como é que faz essas poses, como é que faz esse bebê dormir e tal. E aí eu fui descobrir, fui atrás na época era a Kelly Riding, que era a Bambambam, né? A rainha. E aí entrei em contato com ela e eu fui lá para a cidade dela. Ela mora em Omaha. Eu fui para lá fazer um workshop no estúdio dela. E aí, aí voltei encantada com isso, né? Já comprei um monte de coisas. Comprei menores. E lá eu comprei as chupetas, comprei o barulhinho. Na época não era o Xuxa, mas tinha aquela maquininha de barulho. As técnicas todas, né? Eu já comprei, já fiz os coisinhos de arroz para encher de arroz. E você fazia também todos os acessórios, né? Tudo, porque porque não tinha ninguém vendendo. Não existia, então, né? Não existia. Então, era o que tem para hoje. Arranjou uma touquinha, era ela mesmo. Eu ia em loja de jardim, aí comprava aqueles... fruteira, coisa de pôr no jardim, bicicletinha. Que, aliás, gente, por incrível que pareça, eu vendi tudo essa semana. Achei incrível, eu vendi tudo. O pessoal quis comprar, eu achei muito legal. Achei que não ia vender. Eu acho que vintage. a Relíquia foi quem levou o Arco dos Sonhos lá,
Você vendeu? Coisa dos sonhos. Filtro Filtro dos dos sonhos. sonhos. Não. Gente, porque isso aí é um marco. Isso aí é aqueles negócios que tem Ela no não museu. Aí você vendeu. fala, isso aqui era da Simone Silvério. Sabe quem comprou o filtro dos sonhos? A mãe do bebê que eu fotografei nesse filtro dos Não, é sonhos. justo. Imaginei. Super justo. E ela foi quem desenhou o meu logotipo, que é um filtro dos sonhos, né? Ela era ela que fez toda a minha linguagem visual lá. Enfim, e aí eu fazia crochê, fazia tricô, fazia as coisinhas. Então, eu meio que acompanhava o que elas faziam lá fora e fazia aqui. E aí, nesse ano, daí eu comecei a pegar, assim, todo mundo que eu sabia que tinha alguma conhecida grávida, eu já falava assim, você me empresta seu bebê? Você deixa eu fazer foto? Gente, deu pra perceber que todo mundo é igual quando começa, né? Que bom. Sai porque catando, o quem jeito tá de grávida. começar, né? Tem que treinar, porque são duas coisas, né? Primeiro, você precisa treinar para aprender a fazer. Sim. E segundo, você precisa ter portfólio para mostrar, porque os primeiros eu não conseguia nem mostrar para a mãe o que eu estava querendo fazer. Por isso que é importante o curso. Porque Nem primeiro você você precisa sabia saber. o que você tava querendo fazer, né? Primeiro você precisa fazer o curso para saber como tem que fazer. Depois você tem que praticar para Depois tem poder Isso. errar e aprender. E eu me lembro que aí eu fiz uns 10, 15 bebês até me sentir segura de falar agora eu posso cobrar, porque até então eu estava fazendo tudo de graça. Eu falava para a mãe, olha, o que eu tiver de foto boa eu te dou. Sim. Então eu sempre fazia depois a mãe segurando o bebê e tal, e dava o que eu tinha. Eu consegui, graças a Deus eu consegui fazer. Eu fui descobrindo que eu levava um jeitinho para coisa, eu levava. Né? Tinha uns bebês mais difíceis, mas foi dando certo. E aí eu me lembro da ansiedade, a primeira cliente que me contratou assim. Eu falava, ai, meu Jesus amado, e se eu não conseguir? E se esse bebê não... Eu fiquei naquela coisa. Mas aí fiz a minha oraçãozinha lá, que eu sempre falo, eu nunca fiz nada sozinha, nada. Sim. Então, sempre tive muita ajuda. E aí deu certo. Mas isso em 2011, né? No começo de 2011. E aí eu vi um anúncio do IF, que ele estava trazendo, ia ter um curso de newborn com a Danielle Hamilton. Eu fiz. Eu também fiz com ela. E aí lá eu conheci muita gente, inclusive as minhas amigas com quem a gente depois resolveu fazer a associação. E naquela época a gente era bem ativa no Facebook, né? Isso. Então, eu não lembro quem foi, se foi o próprio IIF ou se foi a iniciativa das alunas, mas a gente criou um grupo de Facebook das alunas da Dani. Depois ela voltou várias vezes. Olha, desculpa, preciso fazer um disclaimer. Grupos de alunas da Dani rendem boas coisas, né? Rende boas coisas. Porque a gente saiu de um Coisas grupo boas de lá. alunas da Dani. Muito bom. Então, e aí, isso foi em 2011 que a Dani Hamilton veio, né? Acho que no comecinho de 2011, fevereiro, por aí. E aí a gente viu que, ao longo desse primeiro ano, ao longo de 2011, o negócio começou a estourar muito. Eu, por um lado, tinha uma... Quando a gente resolveu montar o estúdio, eu e o Jay, a gente fez... a gente é de mercado financeiro, a gente fez uma análise, um business plan, que envolvia marketing. Então, a gente fez as nossas marcas separadas. Eu entendi desde o início que não dava para ser estúdio trend, que a mãe não estava entregando o bebê para um estúdio, ela estava entregando para mim. Então, eu fiz o meu site, a minha marca, Simone Silvério. E, como a gente tinha conta para pagar, a gente manteve o estúdio trend, fotografando todo o resto, porque a gente fazia fotografia de arquitetura. Eu estava acabando de sair da faculdade de arquitetura, eu fiz muita fotografia de arquitetura. A gente fez fotografia de produto. E aí o Jay fez, um pouco depois, o nome dele para fazer a parte de retratos, e de sensual, e de corporativo e tal. E aí a gente tinha uma assessoria de imprensa. Então, a Cris começou a divulgar, assim que eu comecei a ter material bonito e tal, ela começou a divulgar e o negócio fez muito sucesso. Fez um boom, né? Fez um boom. Então, assim,
sei lá, eu acho que eu fui em todos os canais, em todos os programas de entrevista. Eu fotografei ao vivo, na Globo, na Fátima Bernardes, um monte de lugares, assim. E isso era muito legal, eu achei que isso era muito legal, porque isso divulgava o newborn no Brasil. Sim, não só para mim, porque é óbvio que eu não dava conta de fotografar todos, mas isso ajudou a impulsionar o mercado para todo mundo. E aí começou a aparecer muitas fotógrafas de newborn. Aí você começou a dar nessa aula. época. Então, antes disso até, eu acho que a iniciativa da BFRN... Eu demorei um pouquinho para começar a dar aula. Eu comecei a dar workshop, sei lá, em 2013, assim. Eu me lembro que eu fui para o Canadá fazer workshop, porque eu voltei várias vezes depois, né? Eu fui com outras fotógrafas americanas, e aí eu fui fazer um workshop com uma fotógrafa canadense, que ela tinha um estilo diferente do da Kelly Ryden, que eu tinha feito até então. Eu já tinha feito com a Anna Brandt. E aí eu fui para o Canadá. E aí fiz o curso lá com ela. Era eu e mais uma pessoa só. Eram 2 pessoas. E aí eu via que a pessoa que estava fazendo comigo, que era uma canadense, era muito crua, assim. E a mulher canadense... ela não se conformava, ela falava, mas você veio do Brasil até aqui por quê? Tipo assim, o que você viu em mim? E eu vim para aprender mais, porque eu estou treinando, eu já, né? Aí, no final do curso, ela olhou falou, me dá mim, um curso. Ela falou assim, olha, eu acho que você tem que começar a ensinar. Porque a menina que estava fazendo comigo era muito crua e eu ajudava muito e eu ensinava algumas coisas para ela. E às vezes a mulher estava ocupada com o bebê e eu estava explicando coisa aqui, não sei o quê. Daí a mulher falou assim, não, você não tinha que estar aqui tendo aula, você tem que estar ensinando. E aí eu comecei a ver mesmo que tinha muita gente aqui querendo aprender, então eu comecei a oferecer, a dar workshop. Mas a gente, nessa época... Foi isso. Eu dei workshop primeiro, e eu dava workshops em grupo. E aí eu comecei a ver algumas coisas perigosas. A gente começou a ver alguns até absurdos. Hoje. Né? Isso não acabou, não, viu? E aí eu me lembro que foram duas coisas seguidas. Assim, eu tive uma aluna que eu achei especialmente perigosa, especialmente sem noção. E ela estava bombando, assim, divulgando, fazendo um monte de coisa e tal. Tinham outras pessoas mais famosas também, que apareciam bastante, né? E aí a gente começou a ver umas postagens de bebê em cima de mesa de vidro. Dentro do pote de vidro, né? Dentro de um pote de vidro. Ai, arrepio só E aí daí a gente começou a falar deste assunto lá no grupo do Facebook, né? De falar assim, gente, se um bebê se machucar... Acabou a profissão. Vai dar no Jornal Nacional que uma fotógrafa botou um bebê dentro de um pote de vidro e o bebê se machucou, qualquer coisa horrorosa assim. Ou que ele caiu, ou que... Eu fiquei com medo quando eu vi o negócio da mesa, porque eu já tive 2 episódios de vidro temperado, um no box e um na mesa, sem exagero. Eu pus um copo em cima da mesa, a hora que eu fiz assim, ele caiu, quebrou, não sobrou nada da mesa. Porque o vidro não dá aviso, né? Ele trinca ele quebra sem avisar. E aí a gente falou isso lá no grupo, falou, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer uma reunião para a gente se encontrar, para a gente se conhecer e para ver se a gente faz alguma coisa. Na verdade, quem marcou essa reunião foi a Dani Margotto e a Mariana Bom Tempo, que hoje em dia já nem faz mais newborn também, né? Não faz mais? Está no Fine Art, né? A Mari tá. Ela ficou fora do mercado total, que ela foi morar nos Estados Unidos, né? Agora ela voltou, ela está em Goiânia de novo, mas ela está fazendo mais Fine Art. E elas duas é que tiveram a iniciativa e marcaram essa reunião no escritório, no estúdio da Dani. E aí a gente chegou sempre comidinha. fala... Nós...
que acabamos ficando muito amigas, a gente sempre fala, né, de algumas decisões que você toma em determinados momentos da sua vida que mudam tudo, que você consegue identificar aquele momento exato. Ponto de conversão. Foi o start, né? Que foi ali. Eu me lembro que eu quase não fui nessa reunião, porque eu tinha cliente, e aí estava demorando, e tarará, e eu com aquela reunião marcada, eu pensava, putz, seria legal ir, porque eu estava realmente preocupada, vamos fazer alguma coisa e tal, mas está difícil, não pode. Bom, fui. E aí eram 8 pessoas no estúdio da Dani fazendo essa reunião. A gente se conheceu ali, a gente sabia o nome porque conversava pelo Facebook, né? Eu já conhecia a Dani Margotto pessoalmente, acho que por causa da Dani Hamilton. Mas a gente ali falou das possibilidades, decidimos que a gente ia fundar uma associação. E aí a gente falou só que não dá para chamar um monte de gente para fazer uma associação, porque é muito difícil. Em 8 já é muito difícil chegar a um consenso e tal. Senão a gente vai ficar patinando nas negociações entre nós e o negócio não vai nunca para frente. Então, vamos fazer o seguinte, quem veio nessa reunião veio. Nós vamos formar uma associação, a gente não vai falar nada no grupo, porque a gente sabia que tinha gente que queria ter ido nessa reunião e não foi. Mas você tem que passar a linha em algum ponto, né? Então, é aqui. Somos em 8 já, mais do que isso para fundar uma associação é demais. E aí a gente começou. Então, eu não fiz nada sozinha, é isso que eu estava falando. Foi uma iniciativa de todas. A gente contratou uma advogada, porque daí vem toda a burocracia. A gente teve que fazer estatuto, a gente teve que investir. Nós todas investimos igualmente dinheiro e tempo nesse negócio, porque demandou bastante, né? É igual ao nosso podcast também. Somos em 5 e a gente está investindo nosso tempo e nosso dinheiro. É muito legal, né? E eu quase não fui no churrasco que fundou. É isso, né? Eu quase não fui nesse dia. Se você não tivesse ido, seria... Eu tava com meu filho, eu fui com meu filho, ele quase se afogou na piscina. Ai, meu Deus. Seriam fotógrafas de quarta, tá vendo? Já não ia ser de quinta. Tá vendo como é importante, às vezes, a gente... Não, o mundo conspira a favor. Não, e a gente, no podcast, no Fotógrafas de Quinta, nós éramos em mais alunas minhas que se encontravam várias vezes. Mas sempre uma falava, hoje eu não posso. Aí depois no Outback, eu não posso. Aí ia diminuindo. Mas nós sempre estávamos. Nossa, é verdade. E aí, num dia que tava nós, a gente falou, a gente conversa sobre tudo isso, papapá. Vamos fazer alguma coisa para as pessoas verem como a gente se diverte, como a gente troca, como a gente é amiga. Então, e isso é muito importante. E a gente resolveu começar a fazer. É muito legal. No caso da BFRN, o que acabou acontecendo é que, especialmente nesse primeiro ano, a gente se encontrava muito, a gente precisava de reuniões semanais, às vezes até mais. A gente teve que se encontrar muito, decidir, negociar esse contrato, abrir conta em banco. No início, era inclusive mais a questão toda da burocracia do que do negócio do recém-nascido em si, né? A gente falava, às vezes a gente precisa estar disponível e disposta. É assim. Porque demanda muita dedicação. E aí, mas o que acabou acontecendo é que mulher nunca fala só do assunto que foi chamada para falar, né? A gente resolveu fazer um podcast de tanto que a gente fala. E aí a gente falava muito também da nossa experiência, dos nossos problemas, da nossa vida, dos nossos filhos, né? E a gente foi ficando muito amigas. Então, hoje somos amigas até hoje, muito amigas, a gente se ama. A gente tem um grupinho de WhatsApp, só nós 8, que a gente, mesmo ao longo da pandemia, né, que ficamos quase, um ano sem se ver, que foi a primeira vez que a gente ficou tanto tempo sem se encontrar, a gente se manteve presente na vida umas das outras e é uma rede de apoio, de suporte tão gostoso, tão importante que a gente criou. E a fotografia precisa disso, né?
Porque ela é solitária, né? Assim, essa coisa da fotografia ser solitária, né? A gente, principalmente, você também veio de empresa, a gente se sente muito sozinha, né? Não tem com quem... Não tem a hora do café. Dividir, não tem com quem falar, reclamar, que nem ontem. A Analice estava num newborn super difícil, o bebê não estava mamando direito, e ela assim, gente, eu não sei o que eu faço nesse lugar, eu quero fugir daqui. Entre uma mamada e outra, eu consegui mandar uma mensagem. Eu falei, gente, socorro! Socorro! Aí reza um pouco. Eu falei, já rezei tudo que eu sei, eu já, mas vamos lá, é como se fosse o primeiro newborn. É isso. Às vezes a gente quer desabafar uma coisa, você quer reclamar de uma coisa, só desabafar, e você não quer ter que contar a história inteira. Porque se você vai... No meu caso, não, porque meu marido trabalha comigo, ele também sabe. Mas, sei lá, para quem o marido não é fotógrafo... Tem que explicar. Você tem que explicar a coisa inteira para falar disso, daquilo. Então, é muito legal ter gente que vive as mesmas coisas, vive os mesmos problemas. E mais do que isso, o espírito nosso na BFRN, e que a gente tentou espalhar sempre, e acho que conseguimos, é de que tudo bem, nós somos concorrentes, de fato somos. O estúdio da Laura fica na mesma rua do meu. E eu sei que tem, né, tem uma questão de sermos concorrentes, mas nós não somos competidoras, nós somos amigas, a gente se ajuda, a gente se empresta coisa. E tem cliente para todo mundo. E tem cliente para todo mundo. Eu e a Analice é isso. Nós moramos na Granja e ela... Está do meu lado. 1 quilômetro. Entendeu? É muito perto. E está tudo certo. E cada um vai ter os seus clientes, vai buscar de um determinado lugar. E eu acho que ninguém rouba cliente de ninguém. Ninguém tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo. E, aliás, a gente se ajudou muito. A gente, em momentos que eu não podia fazer, eu recomendava para as minhas amigas. Eu já tive... clientes vindo de recomendação das minhas amigas. Então, enfim, e dentro mesmo desse nosso grupinho de 8, a gente tem posturas mercadológicas completamente diferentes. E atuamos em segmentos completamente diferentes. E o cliente, ele se conecta, né? Eu acho que ninguém roubou seu cliente. O cliente, ele foi porque alguma coisa... Alguém deixou de fazer, ou alguém chamou mais atenção, ou gostou mais de determinado atendimento, enfim. Eu não sei, eu acho que o cliente que vive uma boa experiência dentro do meu estúdio, com quem eu converso, com quem eu me conecto, que eu faço um bom trabalho, que ele sai satisfeito e que ele volta. Ele não vai procurar outra fotógrafa. Ele vai querer que eu faça o segundo filho, vai querer que eu faça o aniversário. E se, dentro dessa atuação do newborn, o que você considera que foi um desafio que você achou mais difícil dentro da fotografia de recém-nascidos, da atuação geral, como um todo, assim? O que você acha o mais difícil de todos? Você diz dentro do estúdio, da minha fotografia, eu com o bebê, ou no universo do newborn? No universo do newborn. Qual é o desafio maior, assim, que você acha? Então, conseguir a união das fotógrafas em torno de uma meta comum, que era desenvolver o mercado com segurança, transmitir os conceitos de segurança e criar essa associação para esse fim, eu acho que foi a coisa mais difícil. Porque, especialmente no início, como a gente talvez tenha tido aquela postura de somos só nós 8, e que era absolutamente necessário, eu acho que isso pode ter sido visto por algumas pessoas como elas são uma panelinha. Então, no início, teve muita resistência. E aí precisava de um critério de avaliação para entrar, porque a gente também falava, não pode entrar qualquer um. E a gente sentia que tinha fotógrafos que falavam assim, não, eu já sou bom o suficiente, eu já sou bom não o precisa, suficiente. Eu não vou ser avaliada por... Sabe, quem são elas para me avaliarem? E eu acho que não conseguiram enxergar que era
uma coisa maior, era para um bem maior. Ter uma associação para a fotografia newborn no geral, né? Para todos, porque eu fortalecer sempre falei, todos, quando a gente fortalece o mercado, categoria. Sim, todo mundo vai junto. a onda sobe todo mundo junto. E é muito... eu tô de verdade emocionada com você ter vindo hoje, que não foi nada programado, mas o quanto essa mensagem é importante, porque é exatamente o que está acontecendo agora. Né? Não somos em 8, mas somos em 5, e a gente está aqui exatamente por essa questão, né? De levantar o mercado, de que as coisas melhorem, que as coisas melhorem como um todo, e falar diretamente para a fotógrafa que está lá, que está sozinha, que não tem com quem contar, não tem com quem saber. Então, foi muito importante você ter sido a primeira a vir, Que porque bom, realmente eu nossa. acho que... Né? Você tocou em Casou com assuntos tudo. que tem a ver, por incrível que pareça, tem a ver com o que a gente faz, né? E eu acho que todo mundo, todo mundo tem uma história com você, Simone. Isso que é o bacana. Porque eu, quando comecei a fotografar, eu comecei a fotografar aleatoriamente porque minha cunhada estava grávida, enfim. E aí, eu fiz aquele curso de Educar. Quem não fez o curso Quem não fez o curso de Educar? Então, Deixa assim... aí nos comentários. Deixa aí nos comentários se você já fez o curso da Educar da Simone, porque aqui todo mundo já fez. Eu fiz todos. Eu só assinei Educar por causa dela, inclusive. Não, e o pior é assim, você fez o curso de Educar quantas vezes, né? Porque eu refiz ele várias vezes, né? Porque a gente vai, termina, daí a gente fala, não, tá ruim ainda, volta. E assim, aí que eu descobri que existia um universo por trás do newborn. A Dani, que foi a pessoa que me deu aula física, né? Você me deu aula virtual, ela me deu aula pessoalmente, presencial. Isso, obrigada. E aí, assim, você descobri que... gente, a gente não fazia ideia, né? A gente achava que todo mundo fotografava com o cesto de pão, com a... E não é, né? Existe um universo de fornecedores que vendem roupas, que vendem Mas props. isso existe hoje. Quando eu comecei, que também foi na época da Simone, era o que tem pra hoje. Eu ia na loja de 99, via se tinha touca, via se tinha laço, eu ia na loja de laço, comprava cesto de pão na coisa de Vime, enorme, eu tenho uns cestos absurdos. Então, assim, era... A touca da galinha, né? A touca da galinha. O crochê de sapinho. Eu entrava nas lojas, às vezes, antiquário, essas coisas, pegava essas coisas de madeira, assim, aí eu tava com o Jay, eu olhava assim, será que cabe o bebê aqui dentro, o balde de ferro? Aí a vendedora... Eu também saía nisso. Chocada. A vendedora olhava e falava assim, como assim? Você cabe um bebê? Tipo... Ela é louca. Tá louca? Não, é que eu sou fotógrafa, eu vou colocar o bebê aqui dentro. Sabe a Anne Guedes, aqueles baldinhos? Eu vou fazer assim. Era assim mesmo. E aí, graças a Deus, eu lembro até hoje, eu não sei se você vai lembrar, mas tava eu e você na Fotografar. E tava acabando, terminando, era o último dia. E você fez uma compra enorme, era um stand da ateliê de fotógrafos, inclusive, com o Johnny Artes. Era um stand enorme, que ficava lá no fundo, na direita. E você começou a se emocionar. E saiu até lágrima do seu olho. E você falou, gente, nunca imaginei que o newborn fosse crescer tanto. Porque a Fotografar, na época, antes, era só pra fotografia, outros ramos, né? Mais E casamento, né? Mais álbum. E de repente, a parte de newborn era a que tomava conta da Fotografar, e o movimento, e todo mundo lá fomentando. E você olhou e falou assim, gente, eu nunca Incrível, imaginei. né? E você se emocionou e falou, nunca imaginei que chegaria nessa proporção. E ficou lá, paralisado, olhando tudo assim. Ó. Porque eu me lembro, eu sempre gostei de ir para os congressos, né? Eu faço parte da Associação Americana, então eu ia para os congressos lá da PPA. Eu era associada da NEPCP, lá, que é de crianças mesmo. Então, eu ia para os congressos lá, e lá tinham os fornecedores. Então, eu me lembro que eu fazia videozinhos para mostrar, assim, ficava todo mundo enlouquecido. Tudo era novidade, né? A gente não tinha as nada coisas aqui. na mala, não tinha nada aqui. Eu trazia coisa na mala. E tem muita coisa que até você fala no curso da Educar, você fala, essa chupeta só tem nos Estados Unidos, tudo. esse lencinho só tem nos Estados Unidos, trazia e hoje em tudo dia de lá. E aí, aqui não tinha. Daí começou a ter, o pessoal começou a desenvolver e fazer, e ter cada vez mais qualidade. Daí, nos congressos, comecei a conhecer os fornecedores. E eu me lembro especificamente desse ano que você está falando, que um pouquinho antes da gente ter essa conversa lá, tinha tido uma fotógrafa, que eu não me lembro, ela é japonesa, mas ela é dos Estados Unidos. Eu sei. Talvez Sandra, não lembro o nome dela. Ela tinha sido convidada, estava palestrando aqui,
E aí ela começou a andar lá pelo negócio e ela estava enlouquecida, fazendo compras, assim, porque, de fato, aqui passou Ficou a ter muito bom, muito mais do que lá. O jogo muito tinha melhor. virado. Pois é. E a gente falava lá na ABFRN, a gente falava que a gente queria, desde o início, que a fotografia newborn brasileira atingisse o nível da fotografia internacional e que passasse a ser referência. E nesse ano a gente falava justamente isso. Foi quando a gente fez o concurso, né? E a gente falava, olha o nível que nós chegamos. E isso em 19, 18, sei lá, antes da pandemia, né? E eu me lembro de falar assim, a gente começou a ter associados do Paraguai, da Colômbia, da Bolívia, Estados Unidos até. da Argentina. E esse pessoal tem o Brasil como referência. E eles vêm para cá fazer workshop com a gente. Então, eu acho muito legal. Eu fico realmente emocionada de ver que a gente criou um mercado muito grande. Apesar de todas as dificuldades, a BFRN nunca cresceu o tanto que a gente queria que crescesse. Mas, aos trancos e barrancos, o mercado cresceu e está se sustentando. E sofreu, eu acho que, inclusive isso tem a ver com a minha história pessoal, também com o newborn, sofreu o mercado de maternidade, vamos dizer assim, sofreu alguns baques bem fortes, né? Bem grandes. Eu senti em 2016, por exemplo, não sei se todas já eram ativas em 2016, mas assim, a queda por conta do Zika vírus foi muito grande. Então, Foi o ano que eu entrei e foi o ano que eu estava grávida. Então, realmente, foi um ano bem complicado, assim, que não tinha... As gestantes não queriam ir para parque, elas não queriam sair. Queriam ficar gestantes. Eu tive várias conversas com clientes, inclusive com parentes, com a minha sobrinha, que queriam ter filhos, que estavam na época de engravidar e que falava, não, peraí, eu vou dar um tempo, eu não sei o que está acontecendo. Mas isso aconteceu com o Covid também. Eu acho que Então, tá eu estou fomentando. falando, foram Sim, alguns sim, baques, sim. porque isso foi o primeiro, e foi a crise econômica que começou em 16 e que fez uma baita diferença. Depois que 17, Deu uma 18, que eu alavancada. senti que estava Aí esquentando de novo, melhorando, foi quando a gente fez a Fotografar, fizemos lá o congresso. A própria BFRN estava tendo vários Inscritos, né, que tava melhorando. novos associados e tudo. Foi quando eu já tinha saído da presidência, né? Fiquei só como conselheira. E aí, 2019, estava, poxa, bombando de novo, no auge, tá as coisas acontecendo outra Aí vez. vem a pandemia. Aí vem a pandemia. E, cara, a pandemia, para mim, foi muito duro. Foi muito difícil de ter procura de clientes e de eu não querer fazer. Eu não queria fazer. No começo da pandemia, para mim, foi meio complicado. Porque todo mundo mesmo. deu uma paralisada para entender um pouco melhor, né? mundo Mas fechou, eu demorei né? muito para voltar, porque em 2019 eu tinha acabado de fazer no meu estúdio uma exposição de um trabalho que eu fiz com a Andréia Leal, lá de Recife. Feminino, né? Não, aquele do depoimento da ampliada, né? Não, mas a Déia fez um negócio com as mães. Isso. Mas eu tinha acabado de fazer com ela os filhos do Zika vírus, as crianças do Zika vírus. E tanto que foi a última exposição que ficou até 2 meses atrás, estava pendurado lá no meu estúdio. Eu tirei agora para fazer essas coisas, porque daí ficou lá. Foi a última coisa de 2019. Eu acho que a exposição foi em fevereiro. Não, foi em dezembro. Terminei o mês de dezembro com essa exposição lá. A gente fotografou as crianças que foram que tiveram sequelas por conta do Zika vírus. E aí eu fotografei esqueci o nome dele. Um artista maravilhoso que eu adoro de Belo Horizonte. Daqui a pouco vem o nome. Ele fez uma intervenção gráfica e a Andréia coordenou a parte das entrevistas. Então, era com realidade aumentada, porque você olhava a imagem e aí aparecia o depoimento da mãe, as entrevistas, os depoimentos com as mães.
Bom, e aí eu fiquei lá em Recife com a Andréia fazendo esse trabalho durante uma semana, mais ou menos. A gente fotografou crianças de todas as classes sociais, porque não escolhe. Não foi né? restrito, né? Não escolhe. Então a gente fotografou, entrevistou famílias muito, muito pobres, em situação muito difícil, que, nossa senhora, eu não sei nem como que conseguem sobreviver, porque Imagine a hoje carga que tá- foi muito difícil depois. E até filhos de médico, e bebês filhos de médico que tiveram sequelas e tal. E aquela semana, naquele trabalho, me impactou muito, porque conviver de perto com o que aquelas famílias tiveram que passar, estão passando, né, com o sofrimento das crianças, da família, me deixou assim muito. E todas as histórias de uma pessoa que está grávida e que não sabe, não fez nada demais, está se cuidando, está tudo bonitinho, tomou uma picada de um pernilongo. E era um vírus que ninguém sabia o que fazia e que foram descobrir depois. Então, Ele é o que causa... Microcefalia. microcefalia. Entre outras coisas, né? Porque não é só microcefalia também. E então, o negócio do Covid começou em março, né? Eu me lembro que em julho, mais ou menos, já tinha muitas fotógrafas fotografando de novo, as gestantes querendo fazer ensaio de gestante, e o pessoal sem... Tudo meio... Era proibido, né, abrir o estúdio, era proibido por lei, mas tinha muita gente fazendo. E eu me lembro que a gente teve essa discussão na BFRN, se a BFRN ia apoiar, se ia ser contra, porque dentro do nosso grupinho de diretoras e conselheiras tinha as duas posturas, mas eu falava, é muito cedo. Eu não sei, ninguém sabe o que esse coronavírus vai causar nos fetos que estão na De barriga repente, agora. você fotografa uma gestante agora, você não sabia lá atrás, 2019, o que ia acontecer, né? Você não, em 2020, em julho de 2020, a gente não sabia, porque ainda não tinha nascido nenhum bebê. O negócio começou em março. Então, em julho, não tinha bebê ainda, ninguém sabia. Não tinha os filhos do Covid ainda. Exatamente. E assim como teve aquele impacto devastador do Zika, o Covid podia ter alguma coisa assim. Então, eu falava, eu não quero participar. Eu fiquei, no começo, eu estava muito reclusa mesmo, por causa... Eu tenho contato com os meus pais são idosos e tal. Eu estava bem receosa. Eu não fiquei neurótica, mas eu fiquei muito, muito cuidadosa. Eu tive medo, de verdade, assim. Então, eu falava, eu não quero ir para o estúdio primeiro, eu tenho risco de pegar o vírus, né? Porque as gestantes tem que ir em médico, tem que ter contato. E segundo, eu não quero correr o risco de nenhuma maneira de eu transmitir alguma coisa para uma gestante e eventualmente causar um problema como esse, né? Ou para um bebezinho recém-nascido. Então, 2020, eu não fotografei nenhum bebê. Eu acho que eu fotografei um filho, neto de uma amiga, no final do ano, porque era neto de uma amiga. Não fotografei nenhuma gestante, tive um monte de pedidos de gestante que queria fazer no parque. Até pensava, poxa, eu podia ir para o parque e tal. Mas eu falei, não quero. Eu acho que eu não estava segura ainda. No final de 2020, a gente começou a perceber que não tinha nenhuma grande... começaram a nascer os bebês, não tinha nenhuma grande sequela. As coisas começaram a andar um pouco melhor. Em janeiro, eu fui viajar. A gente alugou uma casa na praia, numa praia vazia, lá no Rio Grande do Norte. Foi assim, entrei no avião. Foi uma coisa, eu nunca achei que... Paramentada, né? Nunca achei que entrar no avião ia ser aquela emoção toda, sabe? Nossa, máscara e aquela coisa... Era um clima horrível, né? Parecia que estava indo para guerra. Uma insegurança muito grande, né? Mas tudo bem, fomos. Então, janeiro, daí eu vi que as coisas começaram a melhorar, começou a rolar vacina e tal. Então, comecei a relaxar um pouco e considerar a possibilidade de voltar.
Mas, independente disso, eu via quem já estava trabalhando, que daí já podia abrir o estúdio e tal. Foi um baque grande. Todo mundo sofreu muito, né? Foram meses sem faturamento, muita gente teve que fechar, muita gente teve que voltar para a profissão que tinha antes. Ô, Si, mas nesse período, né, que você pôde ficar esse período todo, né, fechada, você tinha um planejamento financeiro, você conseguia se manter. Exatamente. Eu tenho esse privilégio, tenho essa sorte, tenho isso a agradecer a Deus. Então, Aliás, você tem um marido que trabalha com finanças, né? não, na verdade, ele é fotógrafo também. Não, mas ele Agora tem é fotógrafo, conhecimentos né? financeiros, né? Tem conhecimento, eu também sou você do também mercado é do mercado financeiro. Mas eu acho que você contando a sua trajetória, tudo começou muito bem estabelecido, né? Já com um plano de negócios, já com alguma coisa. Então, né? A gente já falou sobre isso em alguns outros episódios, a importância de você ter ali uma segurança, de você levar o negócio como um negócio mesmo. Então, o estúdio, tem a parte da minha marca pessoal, a parte da marca do estúdio, né? Acho Exatamente. que tudo isso ajuda num momento Você tem que como saber esse, né? quanto você gasta e quanto você ganha. Porque eu percebo com alunos em workshop e os cursos do Jay. O Jay lá na Educar mesmo deu cursos de planejamento Vários, né? financeiro, de marketing e tal. Porque, assim, as pessoas... Eu vejo muitas fotógrafas reclamando muito que a outra cobra muito barato. Tem gente lá no coisa que cobra R$200. Eu acho que não é nem uma questão de criticar quem faz barato, porque a gente não sabe. Sim. Se paga o que a estúdio, se é pessoa dela, se tem o gastos. que ela vive. Enfim, não é uma questão de julgar. Eu só acho que tem muita gente que não sabe que está pagando Não sabe para o prejuízo trabalhar. que está tendo. É porque, assim, tem aquela estatística do Sebrae que em 5 anos uma empresa, 80% das empresas vão quebrar. E eu sinto que é muito porque as pessoas elas não conseguem perceber. Porque elas têm aquele investimento inicial, elas vão lá, compram um prop, compram uma roupinha, compram uma headband e vai comprando, o dinheiro entra, ela gasta, e ela não percebe que ela está tendo prejuízo, né? E aí demora, às vezes, alguns anos para ela perceber que ela está pagando para trabalhar. Ela está pagando para trabalhar. Ela não percebe porque ela não separa as contas. Então, você vai fazer uma comprinha, tarará, você passa o seu cartão, você compra com o seu dinheiro, Sim. né? E você não se dá conta e dos custos que estão envolvidos ali também, né? Que você está pagando... Eu não sei, se você vai na casa do cliente, você está gastando gasolina, você está em estacionamentos, se é na tua, você está gastando luz, água, aquecimento. E, além de tudo isso, tem um conceito em finanças que é o custo de oportunidade. Você está gastando, o que você está deixando de ganhar. Então, se você está um dia inteiro fazendo uma sessão de newborn... Editando foto. Ou editando foto, ou seja o que for, é um dia inteiro que você podia estar trabalhando com uma coisa que te rendesse alguma coisa. Então, esse custo de oportunidade também tem que ser levado em conta. Que é o seu tempo também, né? Que é o seu tempo, é isso. Seu Seu tempo tem custo. Que é uma opção. Você investe em uma carreira, você investe em um emprego, você investe em alguma coisa, Sim. contando que você vai ter um retorno. E, enfim, quando você é empresário, quando você está investindo no seu próprio negócio, você não pode deixar de levar em conta a remuneração do fotógrafo. Então, nas planilhas que a gente usa, que o Jay ensina nos cursos dele e tal... quando você está precificando o ensaio, você tem que descobrir quanto que custa para você, para daí você colocar uma margem de lucro em cima. Quando você está precificando, tem lá o custo do fotógrafo. E aí as pessoas, às vezes, paravam e perguntavam assim, mas como assim o custo do fotógrafo? O fotógrafo Quem é o fotógrafo? Mesmo. Eu que vou. Então, quanto custa o seu tempo? Você cobra quanto por hora? R$100 por hora? R$200 por hora? Você tem que estabelecer. Se você fosse contra... Aliás, você é o maior custo. Você tem que se beneficiar porque você que faz tudo. Não, se você puser o custo alto demais, talvez você não tenha cliente. Não tem. Mas assim, você tem que se valorizar porque você que Você tem. edita, você que vai, você que limpa, você que arruma o cenário. Aí você tem que Não, colocar e várias aí- vezes esse custo, né? Tem o custo da edição, o custo da hora da fotografia, o custo da hora do marketing, né? Imagina que você ficou doente uma semana e você precisa contratar alguém para fazer para você. Você tem trabalho para entregar, você tem que terceirizar. Quanto que você vai pagar
para alguém fazer isso para você. Esse é o custo que você tem que ter em mente, que você tem que estar sendo remunerado por ele, né? Minimamente. E aí eu percebo também isso muito. Tem muitos fotógrafos muito despreparados. Eu acho que é um mercado que tem um baixo limite de entrada. É muito fácil entrar nesse mercado. Parece fácil, né? Não tem barreira de entrada. É assim que a gente fala. Não tem uma barreira de entrada. Então, é muito fácil. A pessoa faz um cursinho online, compra uma câmerazinha legal, já fotografa com o Tem celular. gente que nem curso online faz. Nem faz curso. Não faz a mínima ideia. Curso na prática, né? Compra a máquina, bota lá no automático. No ar. No ar. Põe no ar e manda. A Canon tem um modo P, que é o programa, né? Então põe lá no P de professional E vai embora. né? E sai fazendo. E aí, agora eu sou fotógrafo. Bom, gente, o tanto de gente... que isso eu acho uma coisa tão absurda que eu tive que ameaçar processar. Porque montava um site, fotógrafo de recém-nascido, e punha fotos minhas e de outras pessoas que tirava da internet para pôr no site dela, sei lá, de quem fosse. E aí eu fico horrorizada, eu falo, meu Deus do céu. Aí, às vezes, eu mandava... O Jay tinha lá um textinho que o advogado fez, né? Padrão, que ele mandava. Aí vira e mexe vinha assim as respostas. Ai, não, desculpa, eu já vou tirar. Foi o pessoal aqui do marketing que pessoal pegou. do marketing é muito que mal pegou informado, na web. gente. Tem uns que falam, mas tá com o seu logo, eu ainda tô te divulgando. Já não aconteceu isso com você? Não, Comigo isso não. aconteceu. Eu não tirei o seu logo, mostra o seu trabalho. Ah, que ótimo. Mostra que o trabalho é seu, eu falei, mas na sua Muito página, bom. que você faz. Mas você não tem foto sua para pôr no seu site, na sua página, né? Uma coisa assim. Eu já recebi uma, Simone, de uma aluna. Eu não lembro quem é, e não é indireta, né? Porque eu não lembro quem é. E ela é de outra cidade. Mas ela abriu um estúdio. Não, nem é aluna, agora que eu lembrei. Ela não é aluna, mas ela mandou mensagem pra mim falando que o sonho dela era fazer workshop comigo, que era o sonho dela, que ela me amava e bababá, bababá. Mas ela tava abrindo um estúdio de newborn sem fazer curso. Aham. Aí eu falei pra ela, mas você tá andando ao contrário? Não é primeiro você faz o curso, depois você abre. Então, é porque eu queria saber se eu posso pegar essa foto, me mostrou a foto, pra colocar na porta, que tem uma porta de vidro. Nossa. Se eu posso colocar essa foto na porta de vidro do meu estúdio, e aí você pede autorização pro pai, ou ver a sua autorização, só precisa da sua autorização pra pôr. Eu falei, não, mas só você fazer um curso, tirar uma foto sua e tal. Ela queria a minha foto pra pôr na porta de entrada Incrível. dela. E eu falei, mas você tá ao contrário. Não, primeiro você faz o curso, aprende a fazer pra depois você abrir o Não, estúdio. eu já achava muito absurdo quando a pessoa vinha fazer workshop comigo e eu tô lá com um grupo de 10 pessoas ensinando. Eu faço a pose do sapinho. Aí eu mostro, ensino como é que faz. Aí a minha assistente segura. Aí eu faço a foto que eu prometi, né, para a mãe. E aí eu deixo todo mundo fotografar. Então, aí a minha assistente está lá, ou eu seguro em cima, seguro embaixo para fazer a montagem e tal. Daí a pessoa sai do meu workshop com esta foto e divulga como o trabalho dela. E ela não coloca que foi feita no workshop e tal. Por mim tudo bem, a foto realmente foi feita por ela, não tem problema, mas eu falo, gente, primeiro faça você, vê se você é capaz de fazer, porque senão você está divulgando uma coisa que você cria uma expectativa nos pais de uma coisa que você não sabe fazer. E que, aliás, isso é outra coisa, né? Você só divulga o que você quer vender, o que você Exatamente. sabe fazer, porque os seus clientes vão vir querendo o que você E não divulgou. precisa ser nem do sapinho. Qualquer foto que você Qualquer. sai do workshop, não foi você que posicionou, não foi você que fez, Não, aquela não, roupinha é. não é sua. Porque às vezes a mãe também quer aquela roupinha que você tá divulgando, e aquela roupa E não o que é você sua, quer posicionada. vender, por exemplo, ela falou, né? O que você quer vender. Eu tinha uma cliente que ela trabalhava com newborn e evento, mas ela amava evento. Ela odiava fazer newborn. Aí eu ia fazer assistência pra ela de newborn. E eu falava, você não gosta de newborn, por que você tá postando? Ela, eu falei, não posta. Se você não postar, você não vende. É simples assim. E aí ela começou a postar só evento e ela até me encontrou agora no Era em Brasil. Ela veio me agradecer. Ela, ai, obrigada, eu não te chamei mais pra fazer assistência. Eu falei, não, imagina, nem tô fazendo mais. Ela falou, porque eu tô trabalhando só com evento agora. Eu realmente ouvi a sua dica e não posto mais o newborn. Mas é isso. Eu, por exemplo, eu dei até curso na Educad de festa de fotografia, fotografia de festa infantil. Eu nunca postei uma foto de fotografia infantil.
Porque eu não quero fazer, eu não gosto. Não é que eu não goste, eu não quero isso como Negócio, né? Como Minha negócio. especialidade, né? Agora, a minha clientinha lá, que eu fiz o parto, eu fiz o acompanhamento, eu fiz o smash the cake, a mãe vai fazer a festa, ela já... Não, sim, eu quero que você venha, eu quero que você fotografe. E não é nem alguém da minha equipe, tem eu que vou fotografar. Então, aí eu vou, porque essa cliente me conhece, ela me quer. A mesma coisa, parto. Eu nunca postei uma foto de parto. Mas eu já fiz muitos, porque a grávida que está lá, que eu já fiz o outro filho, que ela está grávida, ela vem, ai, se faz meu parto, eu quero que você faça e tal. Aí eu falo, se der, eu faço. Se não Porque der, você me chama. Eu não vou ficar de plantão. Se não der, você me chama. Né? Eu vou. Porque parto é complicado. É Você complicado. tem que estar de plantão, você não pode viajar, você tem que sair de madrugada. Eu falava, nossa. e se eu estiver aqui com um bebê e você entrar em trabalho de parto lá, eu não vou largar o bebê para ir te fotografar. Aliás, Eu não sei como estou é que você aqui faz isso. porque eu virei a madrugada num parto e vim pra cá direto. E é isso aí. É a rotina louca do parto. Então, mas é o teu trabalho. Mas é o meu e você trabalho. gosta, Então é o que você hoje quer fazer. eu já não posto mais foto de newborn no meu feed. Porque eu só faço newborn dos bebês que eu vi nascer, muito específico, quando a mãe quer, sabendo que eu posso desmarcar, porque eu posso estar no parto. Exatamente. É a esse mesma o ponto. história do aniversário. Então, a gente foca em alguma coisa. Eu larguei o newborn faz um tempo porque eu entrei nesse mundo de parto. São coisas incompatíveis. Mesma coisa, você está trabalhando com parto e com evento. Não, Não dá. eu não consigo. Meus clientes pedem, eu falo, não consigo dar conta de fazer um newborn que tem uma idade específica, uma agenda específica junto com o parto. Mesmo porque eu também não tenho estrutura emocional, não. Eu acho que eu choro. Se o bebê acontecer alguma coisa, eu quero pegar no colo, eu quero Eu choro mesmo, mas eu choro e tudo Mas eu bem. choro, Dani. eu ainda choro, Não, mas eu ainda não choro. consigo. Eu choro de sofrer. Não consigo. Não é pra mim. Mas vamos lá. Você sabe que você criou um império, que você criou um marco, né? Eu já cheguei acho que foi na Digipix, se eu não me engano, eu já cheguei em lugares em que as pessoas te esperam no banheiro e gritavam Simone, Simone! E uma fila enorme pra tirar foto. Você tem noção desse... o quanto você agregou, você consegue ter essa noção, esse impacto para as pessoas. E conta um pouco sobre sua saída da fotografia newborn, porque a gente já está encerrando e a gente queria ter 3 horas com a Simone Silvério. Eu só quero fazer uma pergunta antes dela responder. Você contou quantos newborns você fez até hoje? Putz, acho que a última... Não contei. Uma média. Deixa eu pensar, foram 10 anos ativos, uns 2.000? Uau! 2.000 e poucos? Não sei. Acho que é mais. Eu fiz 3.000. 3.000? Mais, com Não certeza. sei. Você fez, com certeza. É que você perde as contas mesmo. Eu perco, É que não Eu parece. já É que você, eu já achei pensa no workshop, 2000, quantos ó. bebês você atendeu no workshop. A aí dica que eu aumentou. sempre dou para os meus alunos também, que é de você ir colocando a planilha. Inclusive, essa dica, acho que eu peguei tua. Depois, no workshop da Educar, que você foi falando da planilha. Como que você renomeava, que você ia colocando o código do contrato. Nossa, isso eu não fiz. Eu tenho. E olha que eu faço curso pra caramba. E aí, nisso, eu coloquei uma ordem cronológica. Junto com o número do contrato, né? Como no meu caso, meus clientes não têm contrato. Eu coloquei ali uma ordem cronológica para saber quantos trabalhos aquele cliente já fez comigo. Eu trabalho com edição de fotos. A Renata tá lá, 2020, 700. Aí eu sei que ela já mandou editar comigo 700 ensaios. Entendi. Então eu coloquei dentro do meu cronograma essa ordem cronológica e foi inspirado Que legal. em uma dica sua. Você falou isso daí, me fez lembrar. Essa semana, por conta de eu estar anunciando a minha parada, 2 pessoas, um de 2014, aliás, 3. Uma de 14 e 2 de 2015. Vieram me pedir fotos do bebê. Que uma mãe que nunca tinha escolhido e que ficou lá. 2014. E você tinha? Tenho tudo. Tudo. E facílimo de achar, porque tá... Eu só perguntei, que dia ele nasceu? 18 de julho. Eu fui lá, na semana de julho seguinte, porque tá tudo em ordem cronológica. No ano tal, julho. Pronto. Peguei, tá lá. Aí botei a galeria no ar de novo, escolheu, tratou. A outra de 2014 Nossa, era... mas não tinha nem editado ainda porque ela não tinha escolhido. Não, ficou na galeria. A mãe Gente, não que escolheu. desapego, né? Que desapego. Sabe que eu tive mais de uma cliente que fez isso, que demorou 4, 5 anos? A gente entra no looping da maternidade, a gente não percebe. Meu filho tem 5 anos, para mim ele ainda é um bebê.
Não, mas gente, eu sou muito ansiosa pelas fotos. Eu mesmo Pagou fotógrafa. pelo negócio, não escolheu. Gente, eu acho isso muito insano. Não, Acontece muito com fotografia de casamento. Você sabia disso? Porque às vezes o casamento acaba. Nossa, eu já vi, é O verdade. casamento acabou e a pessoa fala, Nem precisa mais. Eu tenho um casamento de uma nem amiga. quero mais. Eu tenho uma amiga que ela casou, gente, um lugar mais maravilhoso. Eu era madrinha, a minha filha foi dama. Eu pedi as fotos até. Ela não escolheu as fotos até hoje. Fazem 5 anos. Eu também tenho uma de 5 anos. E Que assim, escolheu a foto e não fez um gente, álbum. Ela casou no pôr do sol na praia. Vocês não têm noção do casamento dessa mulher. Eu não entendo E porque ela é não da escolheu, crítica. não Não entendo porque é da crítica. Porque eu acho super normal você demorar 7 anos pra pegar seu álbum de casamento. Não vejo problema nenhum. Eu sinto que isso é nisso. pessoal, né? Não vejo. Eu acho que vocês estão criticando uma coisa que não faz sentido. A casa do ferreiro e tem tem algumas, espeto de pau. eu tenho algumas amigas fotógrafas lá, né, das nossas amigas, que ficam indignadas. Elas falam, sim, mas você não cobra cliente? Mas não sei porque eu fico com esse negócio parado aqui. Eu? Pra mim, Renata tanto faz. cobra, Eu tô Ela com um coloca álbum, já prazo. faz 5 anos. Eu tô com um álbum, tá sempre Eu lá. E cobro hoje eu fui mediante ameaça. Eu falo assim, olha, é o seguinte, eu tô com uma que não resolve o álbum. Eu falei pra ela que vai ter aumento agora. E a partir do dia 1º vai incidir 10% em cima do valor do álbum. Então, assim, eu cobro e eu sou chata. E aí, outro dia eu coloquei até uma caixinha de perguntas e uma das clientes falou assim, eu só fico nervosa quando você me pressiona pra eu escolher as fotos. Falei, eu acho que eu tenho que ser um pouquinho mais maneira, mas eu cobro e é tudo organizadinho, porque eu quero resolver o problema e entregar a caixa. Sabe, eu tenho medo de perder as fotos, gente. Vocês não têm medo? De sumir, explodir meus HDs. Meu cunhado foi assaltado, gente. Entraram na casa dele, levaram todos os computadores e os HDs. Eu fico pensando em umas situações malucas, Mas, então, assim, eu Rê, morro de medo. Se você tem um sistema Eu tenho seguro... nuvem, tenho. Se você Mas eu tem um tenho sistema medo. seguro, Eu você tenho não medo. precisa ter medo, gente. Teve um dia que minha nuvem evaporou, não foi, Carla? A gente quase infartou juntas. Foi algum erro do OneDrive, alguma coisa assim. Tipo, sumiu, ficou só... Eu não sei o que você fez. chorar. Não sei o que você fez, mas voltou. Do Mas mesmo eu jeito que sumiu, apareceu de novo. É. Eu tenho backup de tudo. Então. 2 backups, mas, é que uma vez eu perdi um newborn. Então, eu acho que traumatizou. Assim. E quem recuperou pra mim foi a minha gráfica, porque eu tinha subido pra fazer o álbum. Ela pegou, só que daí já não tava numa qualidade muito boa, porque parece que quando você sobe no site deles, ele dá uma diminuída, né? E ela pegou, ela que baixou as fotos pra mim, porque a cliente ia ficar sem a foto do newborn. Ela só ia ter o álbum impresso, graças a Deus, né? Mas não é todo cliente que compra a foto impressa. Então, eu tenho medo. Eu acho que eu deixo e não cobro, porque, para mim, de verdade, não faz diferença. Faz diferença pro cliente, o interessado é ele. Exatamente, o interesse é dela. Eu entendo que pode ter uma diferença de quando tem álbum, né? Dentro, porque daí... Mas, por outro lado, pensa bem, eu já recebi. Esse dinheiro também eu já apliquei. Ele também já cresceu, né? Eu recebia 3 anos atrás. Então, o álbum hoje vai custar o equivalente ao que ele custava há 3 anos. Enfim, eu não tenho muito... Mas eu acho incrível que teve várias pessoas assim. Enfim, mas eu não lembro por que eu comecei a falar Porque dessa... a gente falou da sua saída do newborn, quando que você sentiu que era o momento. Aí você falou que as pessoas viram que você ia sair e pediu. E aí a gente entrou acho que nessa não questão. era isso, mas tudo bem. Então, eu perguntei quantos e aí desenrolou. Porque eu foi tinha por perguntado primeiro, se você tem Aí a noção. Fabi falou, antes eu quero perguntar isso. quantos foram. Ela Eu não desviou, tenho né? noção, então... Desviou, Ela não né? dormiu, gente. Ela veio num parto. Mas Eu não não tem dormi. problema. Mas você tem noção da celebridade que você se tornou, porque você saiu no momento certo, no E a desfecho questão do- certo. E por que você descobriu que é o momento? O que aconteceu? Bom, então vamos lá. Assim, eu tenho noção, óbvio, porque eu recebo muitos depoimentos e depoimentos muito bacanas, assim, muito legais. Eu tenho todos, eu tiro print, eu guardo. Às vezes eu mostro, às vezes eu sempre pergunto: posso mostrar? Posso divulgar e tal? E se a pessoa fala ok, mas mesmo assim eu não divulgo. Talvez algum dia eu divulgue, porque para mim isso, nossa, faz tanta diferença. Eu e o Jay, a gente tem essa meta de vida, assim, a gente quer deixar uma marca na vida de quem cruza com a gente. De alguma maneira, fazer alguma coisa É boa. uma gêmea esse homem aí, né? Pelo amor de Deus, tudo é o Jay, Graças a Deus. Porque a gente fica falando mal dos maridos, você vem e fala bem. Nossa! Só bem. Mas porque a gente tem mesmo esse drive. E muitas das coisas que eu tô fazendo e que eu fiz
é pensando em ajudar alguém, é pensando em... Então, quando eu fiz o curso da Educar, que foi em 2013, né? O primeiro curso da Educar. A Educar estava começando. Acho que eles entraram em contato comigo em 2012 e o curso foi no comecinho de 13. Gente, eu sou bem leiga. Ainda existe Educar? Existe. Tem. Porque foi um marco no começo, né? Depois Ela foi muito... Educar, patrocina a gente. Ela foi muito, muito grande, né? Cresceu muito, acho que cresceu de uma forma um pouco, talvez, até desordenada. Depois eles perderam o pé em algum momento. Tiveram altos e baixos, mas... Mas, enfim, quando eu fiz o primeiro curso da Educar, eu me lembro que eu até contei isso no livro, que eu conversei com meu pai. Meu pai foi executivo de banco a vida inteira, né? Então, ele tem uma visão super objetiva das coisas, né? De tudo. E aí eu estava contando o que eu ia fazer, que era uma coisa super nova, né? Nunca tinha visto. Sabia que existia lá nos Estados Unidos, tinha a Creative Life, né? Live. Mas eu nunca tinha visto aqui e tal. Então, fiquei feliz e ansiosa ao mesmo tempo, porque eu ia fazer um curso transmitido ao vivo, onde eu ia ter que fazer beber, dormir. Enfim, mas eu estava contando para o meu pai. Mas como assim, filha? Vai passar ao vivo de graça? Pai, eles transmitem de graça. E você vai ganhar o quê? Não, depois, se a pessoa não assistiu inteiro, ou se ela gostou e quiser rever, ela pode comprar. Daí eu vou ganhar uma porcentagem, mas é uma porcentagem. Você vai ganhar quanto fazendo isso? Eu vou ganhar pouco, pai, não é muito. Aí ele fala, mas eu não estou conseguindo entender por que você vai fazer um negócio desse. Você vai desenvolver sua concorrência. Você vai desenvolver as concorrentes. Eu falei para ele, pai... É certo, aquilo que eu já falei, né? Eu vou desenvolver a concorrência, mas eu também vou desenvolver o mercado. Vai ter mais gente fazendo, vai ter mais gente divulgando, também vai ter mais gente querendo fazer. Aprender comigo também, comprar meus workshops, né? E vão aprender comigo. Não, sabe que eu ainda nem... Pensava. Não, eu já tinha feito workshop presencial, é verdade. Eu falei, também também vai ter gente que vai falar, poxa, ela é boa mesmo, eu vou lá fazer um workshop com ela. E teve mesmo, eu tive muita aluna de workshop que assistiu o curso antes. E logo que terminou o curso ao vivo, eu fiquei muito, muito impressionada com os números, com a quantidade de gente que assistiu. E a partir daí, a quantidade de depoimentos que eu comecei a receber, de gente que tinha depressão, que não conseguia fazer outra coisa, que só conseguia ouvir meus cursos, que, através do meu curso, decidiu sair do emprego, decidiu começar a fotografar. E aí, bom, então, naquela época, eu fiquei muito, muito emocionada com isso, porque cada coisa dessa que eu recebi, eu falava, cara, que coisa legal. Essa pessoa, eu fiquei marcada na vida dela. Eu fiz um bem para alguém que eu nem estou sabendo quem é, mas eu joguei alguma coisa que fez bem para alguém. Então valeu a pena todo o trabalho, valeu a pena todo o sacrifício. Então naquela época, assim, eu me esforçava para fazer mais. Cada vez que a Educar vinha, vamos fazer outro curso? Eu falava, cara, mas eu já ensinei tudo que eu sei. Eu fazer outro. Eu acho que não, porque eu assisti todos e todos. E aí eu falava, vamos, porque eu me lembrava, poxa, pode ser que tenha alguém que veja o curso da festinha de fotografia infantil e que saia fazendo dos sobrinhos e que saia de uma depressão, ou que, né, se cure de uma doença, ou que, enfim. E aí eu fui fazendo. E de verdade, eu não ganhei dinheiro com Educar mesmo. Mas ganhei muito mais, né? Porque é igual a gente aqui, a gente não tá ganhando nada, mas eu tenho certeza que tem alguém aí assistindo agora que tá se identificando, que tá falando, eu assisti todos os cursos. Mas no seu caso, e aí... acho que, querendo ou não, ter o depois, né? Que eu acho que essa admiração, você ficou mais conhecida, as pessoas queriam fazer workshop com você, porque o seu conhecimento era diferenciado. E aí eu comecei a dar palestras e ter essa interação. É uma porta de entrada, às vezes, Foi né? muito legal. Mas aí o que aconteceu é que, sei lá, acho que depois de 2018, 19 para frente, 18 e 19 eu já estava sentindo um pouco isso.
Eu já estava numa onda mais Quietinha. light, assim, né? E tinha muita gente nova, muita gente fazendo coisa. A Educar já não estava mais no ar. Enfim, e eu comecei a achar que passou. E passou, ninguém mais assiste meus cursos, já passou. Aí eu achei que eu tinha ficado mais esquecida mesmo. Então, eu falei, não, tá bom, passou, tá tudo certo. Isso foi tão engraçado, porque voltou agora de um jeito incrível. Aí, 2019, eu já estava meio devagar. Chegou 2020, eu sumi do mapa. E eu sumo por completo, porque eu não entro em rede social, eu não fico olhando rede social. E em 2020... No começo eu até fiquei postando receitinha, comidinha. A netinha. A minha Então, netinha. E você postou, meu marido agradece até hoje, um ovo no pão puma, que tira o negocinho, põe a gema lá. E esse aí é o nosso café da manhã de domingo, quando eu não estou trabalhando, graças a Simone Silvério. E esse pão tem até nos meus destaques. Você lembra? Eu até te marquei e falei, eu fiz e maravilhoso, todo mundo adorou. Então, eu fiz isso lá no comecinho da pandemia. Depois eu larguei e aí não fiz mais nada. Então, eu fiquei mais de anos sem... Eu fui ver. A última coisa que eu tinha colocado no meu feed era do fim de 2020. Eu fiquei 21 inteiro sem postar nada. Enfim. E ninguém te esquece. Meu Deus. Não, e aí eu achei que eu estava completamente esquecida. Aí, um pouquinho antes de eu começar a falar que eu ia parar e tal, eu recebi um depoimento de uma pessoa que falou assim, desculpa, eu não queria tomar seu tempo, tá, mas eu queria te falar. E aí falou uma história super linda, que estava com depressão pós-parto, e e que daí, por conta de mim, decidiu e hoje vive da fotografia e tal, me fez uma história super emocionante. Eu falei, poxa, que legal, então ainda tem, né, alguém assim. Aí eu estava contratada para palestrar no Foto em Rio. Desde 2019. Eles me chamaram para ir... Me contratou no fim de 2019. O evento ia ser em 2020. Aí passou para 21, passou para 22 e foi no começo de julho agora. E, gente, eu quase não fui fazer essa palestra. Eu quase não fui. Eu procrastinei até o último minuto. E aí daí eu propus pro organizador, porque eu falei, eu não quero mais falar de newborn, eu não faço mais newborn, eu estou saindo dessa área. Eu já estou há 2 anos longe de tudo, sabe? As pessoas não vão lá para me ver falar de newborn de novo. Eu não estava mais acreditando nisso, sabe? Aí eu falei com o Márcio, Márcio, eu acho que eu queria falar sobre a importância do trabalho autoral. Ele falou, nossa, acho incrível, tá bom, pode ser. Bom, e aí o fato é que, quando foi chegando perto da palestra, eu estava com aquele negócio revirado, que eu já estava decidida que eu ia parar, e já estava organizando o bazar, que eu não tinha falado para ninguém, mas eu já estava separando as coisas e tal. E aí eu falei, não vou, não quero ir, não vou. E a gente ia de carro para o Rio. Aí o congresso era na terça-feira, né? A minha palestra ia abrir o congresso, na terça, às 9 da manhã. Olha a responsabilidade, abrir o congresso. E eu fui dormir no domingo. Eu comecei a olhar as coisas no domingo para fazer a palestra. Aí fui dormir domingo, não dormi à noite, acordei segunda-feira para ir viajar para o Rio. Meu Deus, eu não tenho ideia, eu não vou conseguir fazer, eu não fiz nada, e vai ser um vexame, eu vou chegar lá, não tenho palestra pronta, não tenho nada, vai ser um horror, eu não vou. E eu tô com muita alergia, tô com rinite, né? E estava bem atacada, assim, com o nariz escorrendo e tal. Eu falei, eu já sei, eu vou ligar para ele, vou falar que eu tô com Covid. Olha o medo, faz a gente fazer desculpas, né? Nossa, eu na minha cabeça, né? Aí falei com o Jay, aí ele acordou. Eu falei, Jay, eu não vou falar que eu tô com Covid, não sei o quê. Ele olhou pra minha cara, tipo assim, você ficou louca? Você não dormiu bem? Você tomou muito Stilnox à noite? O que aconteceu, né? Aí, enfim, fiz uma conferência com a minha galera lá do andar de cima. Porque
isso era uma outra coisa. Porque, como eu ia viajar de carro, eu fiquei pensando assim, será que eu estou me sentindo assim porque é um aviso que não é para viajar? Sabe aquelas coisas? Aí Premonição. mas daí eu paro um tempo sozinha, assim, tento me conectar. E falei, não estou sentindo nenhum perigo. Não é esse o ponto. É medo de procrastinar demais mesmo e não fazer nada direito. Aí falei, então quer saber, amor? Vamos. Aí demorei um tempo ainda para sair de casa, porque eu precisava baixar do meu servidor lá as fotos que eu queria usar. E aí a gente foi no carro, ele foi dirigindo e eu fui trabalhando. Então, foram umas 6 horas de trabalho, mais ou menos assim. E aí, ao longo de criar a palestra, isso é uma coisa muito interessante. Sempre que você quer falar sobre alguma coisa que você sente, sobre alguma emoção, sobre algum pensamento, quando você quer falar para o outro, porque quando está lá dentro de você, você sente e você não, né, você sabe o que é e está tudo certo. Quando você quer passar para alguém, você precisa estruturar esse pensamento. E, ao fazer isso, você vai descobrindo coisas, né? Sim. Então, para mim, foi assim uma catarse ter feito aquele negócio. Eu descobri um monte de coisas sobre esse processo, sobre esse momento que eu estou. E, por fim... E aí, a minha filha, preocupadíssima comigo, porque... ela é muito ligada comigo, né? Ela sabia que eu não estava querendo ir. Mãe, mas vai. Mas será que não é um aviso para você não ir? Não sei o quê. E aí eu falei, não, filha, não é e tal. Além do que, filha, é muita sacanagem. O cara está dependendo de mim. Tá? Esse congresso está anunciado há tempos. Tem gente que vai lá, acho que para me ver, né? Que influenciou a compra, sei lá, né? Eu acho que você teve a crise não é da meia-idade, né? Foi a crise do esquecimento, achando que você estava esquecida, né? Enfim. Eu acho que o final dessa história vai ser emocionante, gente. Espere aí. Não, e aí eu falei essa frase para ela. Eu falei, filha, e depois tem outra coisa. Eu acho que essa vai ser a última vez que eu vou ser convidada para palestrar. Porque eu estou saindo da fotografia, ninguém mais vai me convidar. Então, poxa, eu vou lá, vou fazer uma palestra legal. A gente convidou. Mas eu achei que a gente era achou que talvez você não aceitasse. Eu juro por Deus, eu estava achando que era o fim. Porque é isso. Mas tem fim que vem para recomeçar, né? É ciclo. Eu sei que é um ciclo, mas eu só estava enxergando o fim. Sim. Eu não estava olhando para o começo, sabe? Estava focada no fim. Então, eu falei, é o fim e tal. Bom, fiz uma palestra incrível, que eu acho que foi a melhor, a que eu mais amei. Estava conectada, às vezes, depois com muito, alguma coisa, né? E assim, falando sobre os ciclos, falei da questão da mandala, que esse projeto que eu fiz das mandalas, eu até mostrei um trecho de um vídeo que os monges fazem a mandala com areia, sabe? E depois o horário, a parte mais importante do ritual é quando a mandala está pronta, linda, maravilhosa, eles vêm com uma pá e recolhe desmancha tudo. Desapegando de tudo. Então, na verdade, o ensinamento é sobre a impermanência. A impermanência de tudo na nossa vida. Porque tudo passa. O que é bom, o que é ruim. Tudo. E na minha palestra, eu estava falando o porquê da importância... Qual que é a importância que eu dou para a fotografia? Porque eu acredito muito que a fotografia é o que constrói as nossas memórias. Sim. É a guardiã da nossa memória, da memória da nossa vida. Eu não consigo me lembrar do meu filho falando comigo. Eu me lembro de uma foto dele e aí eu vejo essa carinha falando alguma coisa, né? E eu sempre falei para os meus filhos, eu cresci com essa coisa de que você tem que estudar, você tem que aprender, porque o que você sabe ninguém te tira. Isso também não é verdade. Tira sim. Eu estou convivendo com a minha mãe num processo de demência senil, assim, que ela está indo embora, ela já foi embora. Nem o que você sabe, o que você viveu, as suas experiências. Outro dia, o meu pai ou a minha irmã falou... Você esquece de uma vida inteira, né? Ele falou, não, isso ela viveu, isso ninguém tira dela. Médio, porque ela não lembra que ela viveu. Então, e aí é a impermanência. E o ensinamento dos monges tudo vai passar. Tudo. Você não pode ter certeza de nada. E quando você aprende a lidar melhor
com essa impermanência, com a existência disso, você também lida melhor com as perdas. E eu sou muito apegada a muita coisa, não material, zero. Acho que tem 3 objetos na minha vida que eu tenho apego, que são muito significativos. Não é apego material. Eu sou muito apegada com as pessoas, com o momento que eu estou vivendo, com sabe, com as relações que eu tenho. Muito apegada. E aí, enfim, isso tudo faz parte do exercício do desapego. E esse bazar, por exemplo, gente, são 12 anos, eu nunca tinha vendido nada. Para não falar nada, eu vendi aquele presépio. E só. Porque ele era gigante, eu não tinha mais onde guardar. Eu tenho coisas que eu fiz para o segundo bebê. Tinha coisa lá. Porque eu era apegada. Não, isso representou alguma coisa. E eu via as minhas amigas falando, vou fazer o desapego, vou renovar e tal. Eu falava, não, eu não consigo, eu não desapego, deixa aqui, isso é minha história, sabe? E Podia aí ter feito um museu. Não, e aí a hora que as pessoas estavam comprando Mas e tem levando, a foto, tem a memória. alguém falava para mim assim, você não fica triste? Você vendo? Eu falava, não, gente, é um exercício, eu estou aprendendo a desapegar. E eu fiquei muito feliz, porque vai ser usado de novo, vai ter vida outra vez, vai ser reciclado, né? Vai ter que renovar essa energia e tal. Vai contar Enfim. outras histórias. Exatamente. Então, eu fiquei muito feliz que as pessoas compraram as coisas. E ontem, umas meninas que tiveram lá fizeram as fotos com os vestidinhos que elas levaram e me marcaram, me mostraram. Então, eu achei super legal. Esses vestidos estavam empoeirados lá, ia ficar parado, e agora eles estão sendo usados de novo, sabe? Então, enfim. E aí, lá na palestra, eu falei isso tudo, né, da impermanência e do desapego e tal, e entendi, de uma vez por todas, que esse é um ciclo que acabou para mim, que eu já não estou mais... Eu já não estava mais, apesar de adorar, cada vez que eu ia no estúdio fazer um bebezinho, eu fico com ele ali 3, 4, 5 horas, sei lá, eu não vejo o tempo passar, eu não lembro de tomar água, eu não tenho vontade de comer, eu entro no flow, né? Eu entro naquele estado de espírito que é delicioso. Mas eu não tenho mais vontade de que isso aconteça. Então, eu comecei a não querer que as clientes fechassem. O meu site saiu do ar, eu não pus de volta. Bom, aí eu só estava fazendo clientes que já eram clientes e que falam, poxa, você fez minhas 2 filhas, é a terceira, eu quero igual, tá. Bom, essas eu fazia. Ou minhas amigas agora estão tendo neto, então quando nasce o neto de algum amigo. Aí, e fora isso, aí, olha que engraçado, né? Como foi tudo para fechar o ciclo, assim. Aí uma pessoa, gente, me procurou de uma forma, me achou não sei como, porque lembrou da Betina, que foi seguir a Gabi, pediu para a Gabi meu telefone para conseguir um orçamento. E eu falei, olha, não estou mais trabalhando com isso, eu tenho a Dani, a Laura, a Carla, são super amigas, vai com elas, tal. Aí ela voltou, não, eu quero você, faz 5 anos, 6 anos que eu estou querendo engravidar para você fazer Agora meu que eu filho, eu engravidei. quero você, Ela eu quero nem você, queria eu quero ser você. mãe, ela só queria o newborn. Só queria que você fizesse newborn. Aí eu com o Jay, falei, amor, eu não quero mais fazer. Ele falou assim, cobra bem caro. Que ela vai desistir. Porque cobra bem caro, porque daí se você for fazer, Se vale fechar, a pelo pena. menos vale a pena, né? Cobrei o dobro. Fala baixinho, né? Sei lá, cobrei o triplo do meu valor. Porque era uma coisa assim, né? Você já tinha fechado, já tinha falado que não estava fazendo mais, né? Aí ela pagou. Então, Vai, Simone. e aí eu fui lá fazer. E foi ótimo, foi incrível, consegui tudo que eu queria, enfim. Foi o que você mostrou há pouco tempo do carrinho que eu queria, né? Então, eu enxerguei isso, que tem um momento, tem um ciclo, e é legal a gente conseguir perceber
e encerrar de uma vez, porque senão você fica arrastando. É que nem velório, sabe? Aqueles velórios que duram 3 dias, que nunca acaba. Chega uma hora que você tem que falar, Tem que aceitar, acabou, né? Pra acabou. você viver outras experiências. E aí, isso começou a acontecer de um jeito incrível, porque daí você joga para o universo. Eu acredito muito em energia. Você joga para o universo uma energia, uma intenção, ele responde. Então, lá no congresso, eu falei, acabei. E agora, o que você vai fazer? Então, agora eu vou fazer isso, isso e isso. E, inclusive, falei de um projeto que eu nem ia falar, que eu estava guardado a 7 chaves lá, eu e o Jay, a gente fazendo escondidinho, com outro nome, Já me falaram. sem nenhum, né? Eu falei, e aí... Cara, daí para frente começou a acontecer tanta coisa. Eu já fechei cliente, eu estou tendo uma procura enorme por coisas. Esse trabalho que eu estou fazendo agora lá em São Roque, eu vim de lá e vou voltar para lá. Foi assim, alguém que me procurou para fazer um negócio que eu ainda não estou divulgando, que eu nem sei fazer direito, eu estou suando lá. Eu falei, não, tá bom, então você me dá hospedagem. Eu fico hospedada aqui na tua pousada e aí... Até o cometa Haller passar e eu tirar a foto. Então, é isso. Eu acho que eu estou indo atrás de outras coisas. Esse projeto de fotografia fine art, de retratos a partir de pinturas... Eu comecei a fazer o primeiro workshop em 2016. Aí, em 2017, eu fui para a Califórnia fazer o curso com uma mulher que ela é a deusa dessa coisa. Ela chama Lisa Evans. Ela faz esse trabalho desde 2017. Desde que ela tinha 17, 18 anos, desde a década de 70 lá. O trabalho dela é uma coisa incrível, maravilhosa. Eu fiquei enlouquecida. Eu me lembro que eu liguei para o Jay do meio do workshop e falei, amor, eu estou tendo um revival. Assim, eu estou sentindo a mesma coisa que eu senti gostosa, quando né? eu fiz o da Kelly Riden. Que eu saí do negócio da Kelly Riden falando, eu vou fazer esse negócio bombar, vou fazer isso dar certo. E vim com a garra, né? Eu saí do workshop da Lisa, vim para cá e falei, amor, é isso, eu vou fazer esse negócio bombar. E fiquei procrastinando com ele por vários motivos. Tive questões pessoais, com o filho. Tive a questão que é muito difícil você, para sair de uma área e ir para outra, você tem um business em andamento. Então, você tem que conseguir terminar o seu, porque é difícil e tal. Enfim, eu acabei não fazendo nunca isso. Fiz vários cursos, tenho um monte de material lá que eu nunca postei, que eu nunca divulguei, que eu não terminei. Então, sabe? em breve teremos uma nova página. É isso. E aí eu comecei... Agora, ter encerrado esse ciclo abriu 3 avenidas na minha frente, assim, que estão as 3 dando certo e bombando ao mesmo tempo, sabe? Então, é muito legal. Eu tô... por isso que eu falei que ter ido fazer aquela palestra foi muito legal, porque até aquele dia eu só estava enxergando o fim. E eu saí da palestra falando para o Jay, cara, daqui 2 anos eu podia vir aqui dar palestra sobre isso. Mas eu acho que você também queria colocar o ponto final, mas ao mesmo tempo tinha um apego, né? O coração estava apertado, doendo. Então, do momento que você aceitou e realmente jogou para o universo, fluiu. E é isso. Então, está sendo muito legal. E o medo faz isso com a gente, né? Então, esse medo do fim fez você quase negar o seu fim, que foi lá. E lá fez a limpeza total. E pessoas me ligaram para falar que você arrasou. Teve umas 3 pessoas que me ligaram e falaram, meu, a Simone Severo veio, ela vai largar a fotografia. Ela vai sair da BFRN. Eu falei, ela nunca vai sair. Não, sair nunca. Ô, Dani, fala o que falaram, que você comentou com a gente. Ela arrasou e ela tava gostosíssima. Aliás, que você estava com cropped. Esse comentário foi Falaram um pra dos falar, mais gente, frequentes. e ela estava... Como ela tá maravilhosa, maravilhosa. gente. Essa mulher não fica velha nunca. Fala nisso, eu tô lembrando da sua pandemia agora. Ela ficou Tem uma no foto formol. sua na pandemia, que é autoral. Aonde é aquela janela?
É na minha casa. Aquela escada, aquela escada, aquela bunda! A Meu escada Deus todo do mundo céu, ela conhece, não, né? a gente conseguiu deixar ela vermelha agora, mas aquela foto rodou os grupos do WhatsApp, bem. Todo mundo queria fazer uma foto. Gente, olha isso, com essa idade, olha essa bunda. Olha, que delícia! Bom. Ela Maravilhosa. deixou um legado além do newborn. Foi. Aquela foto foi. E foi de celular, né? Então, deixa eu falar uma coisa. Esse é um outro assunto que eu converso muito com o Jay. E o Jay fala para mim, se eu tenho vontade, né? Você devia falar mais sobre essa reviravolta que você deu, sobre como você está lidando com a menopausa, como você está lidando com as questões da sexualidade na pós-menopausa, com o corpo e Quantos etc. anos você tem? 55. Uau, caraca. Eu tô na menopausa já. Eu não queria falar isso. Ah, Eu não quero falar. Eu sei, eu conheço seus filhos. Ai, e assumidíssima, essa é a idade. gostosa. Mas quem olha não fala. Ai, que bom. Nossa, com certeza. Eu tô me sentindo acabada agora. Imagina. Mas eu não dormi. Não. Ó, meu Você filho não mais dormiu. velho vai fazer 30. Minha Uau, netinha. tá casado? Ai, desculpa, a Casado. mulher dele. É que eu só Ele é perguntei. casado. É que ele é gato. Eu não lembro, eu não É lembro gato. dele. Legal. E eles estão querendo, acho que estão querendo ter nenê aí. Ih, você vai fazer um Em breve newborn? você vovozinha. Eu guardei 2 mantinhas. Uma Aí- rosa e uma azul. E aí as minhas amigas também falaram, não, se não precisa guardar muita coisa não, que se for fazer, eu empresto. Não, mas então, eu acho que de fato, eu acho que eu tive uma experiência muito legal, porque foi muito consciente, foi uma decisão que eu tomei. Meu corpo estava mudando, eu tinha engordado 10 quilos ao longo do tempo, que você vai engordando 1 quilinho, 2 quilinhos, aí você não percebe, quando você vê já era Dá 10, 10. né? Ou 20. Não, eu sou obesa. Veja bem, eu sou obesa. Sou uma pessoa obesa. Eu Se sofro controlar, tem que se de controlar, obesidade. né? Obesidade é uma doença crônica. Então, eu sou obesa. Eu só estou magra. Eu tenho que conseguir me manter magra. Então, aí eu cheguei no final de 2017. Janeiro de 2018, mais precisamente. Eu estava gorda. Eu estava sem disposição para nada. Eu estava ansiosa, doente, porque eu estava com problema com o filho, com não sei o quê. Eu tive herpes zoster, porque daí você está mal, você está estressado. Eu estava fazendo um monte de coisa, estava fazendo pós-graduação no Senac nesse Viu, ano. Annalise? Escuta bem o depoimento dela. Pega a visão. A gente, quando você não está bem, as coisas começam a acontecer, para mim, é no corpo, o estresse é no corpo. Então, e aí eu tive o herpes zoster, tive um monte de coisas. Tive úlcera no esôfago. Nossa. O meu médico não se conformava. Ele falava assim, úlcera no esôfago? Isso é coisa para quem está fazendo quimioterapia. Isso é uma coisa super rara. Era muito do corpo, né? Do emocional. E aí tive um problema na mama, que era um caroção e um negócio, enfim, era nada. No final não era nada. Eu fiquei com medo que fosse câncer e tal. Tive que operar do dia para a noite. E aí você opera. Eu tinha uma prótese já de 14 anos, acho. E o médico falou, tem que tirar. Mas tem que tirar com o negócio todo inflamado, que não sei o quê. E daí ficou... Aí ele teve que pôr uma maior. Então, E o psicológico, a ansiedade, engorda mais ainda, né? Então eu já estava gorda, aí ele botou aquele silicone enorme que ficou pesado. Aí caiu. Aí a menopausa bombando, e os calores, e a falta de libido, e a falta de tudo, me achando horrível e não sei o quê. Annalise sorri de nervoso. Olha, eu estou tendo uma ideia. Vamos marcar um outro podcast? Você vai e volta dos Estados Unidos, né? Vou e volto. A gente aqui adora falar de sexo. E o nosso canal Fazer também. fazer também. O nosso canal é aberto para isso. Aham. Aí a gente pode voltar com você para falar sobre o seu novo trabalho, Sim, sobre a senhora. nova Simone Silvério,
e sobre dicas para melhorar a libido, ficar gostosa, como levantar a autoestima, porque acho que daqui a pouco todos nós estamos precisando, né? Estamos no 40. Eu acho que esse tema agora é o que vai bombar o próximo, hein? Eu volto, gente, com o maior prazer. Eu acho que vocês já, se você puder, quando você voltar dos Estados Unidos, pode ser o ano que vem já também, porque já tá aí, né, gente, final do ano. E aí a gente começa, esquece o newborn, essa etapa. Já passou. E a gente começa falando da nova Simone Silvério e a gente quer ouvir você falar descaradamente todo esse processo. Você não vai querer. A minha irmã me fez uma pergunta ontem à noite que eu só olhei para... Não faça perguntas que você não quer ouvir a resposta. Mas Veja bem. aqui a gente quer ouvir. Todo mundo quer ouvir. Então tá E bom. assim, ter uma pessoa que é do nosso meio, que fala de coisas que muitas vezes a gente não tem com quem conversar, porque aqui entre nós a gente fala dessas A coisas gente fala sobre abertamente, tudo entre de a tudo. gente. Desde de tudo. De tudo. tudo. Das falhas, De da tudo. gente não conseguir dar conta. Gente, vocês já viram um texto que roda... Eu já recebi no WhatsApp várias vezes sobre a importância dos grupos de amigas. Sim, De mulheres, já vi, já. que é a coisa mais... É incrível, É incrível. gente. Isso É vida. é apoio pra vida. Aliás, a gente tem um churrasco marcado já, agora dia 4. E a gente já falou, nada de podcast, nada a de gente- trabalho, foi o só que a de gente sexo. combinou. A gente só vai Pode falar me de convidar pro hoje. churrasco. Pode mesmo? Você vai estar aqui dia 4? Está convidado. Em Alphaville, em Acho que Carapicuíba. vou. Então já está Fechou. olha, Tá mais fechou. pertinho ali de São Roque. Você vai amar. Pelo amor de Deus. A não- mais engraçada eu vou ter que assumir, é ela. Ela meu Deus. E no podcast parece super um Calminha. ursinho, né? Não. Ela tá aí Sério, parecendo ó, uma Quem tá fofinha. assistindo a gente já sabe, já conhece, todo mundo sempre fala. Os prints que tem, as partes que tem, é sempre as pernas da Alice. A Annalise tem histórias pra contar, é muito engraçado, mas sempre tem que pôr o pã. Ela é que faz a gente passar vergonha, aqui fala descaradamente. Então já sei o que a gente vai fazer. A gente encerrou esse ciclo de newborn, de toda essa história. A gente vai querer ouvir depois falar de Simone Mulher. Ó, dessa nova fase. Mulher com o marido, né? Tipo. Não, Mulher. Mas Mulher. depois Deixa com o marido. profissional, porque assim, nós temos um podcast de mulheres, onde o nosso público é muito feminino, e os homens que eles acompanham, eles são espertos, na minha opinião, né? Porque ele entende do universo, o cara já chega lá manjando muito mais. E aí a gente traz pro nosso público também um ou outro lado seu que talvez as pessoas tenham curiosidade de conhecer. E que assuntos que Que é pessoas não têm aquela coragem de abordar. escada com aquela janela e aquele corpo. Porque a gente viu a parte de trás. Eu quero Palavra ver a está frente. com você. Ai, gente, é Não, hora a de gente não dizer queria. tchau. Ai, eu não acredito. Ai, podia Mas durar foi 3 a- horas. Ela deu uma olhadinha no relógio, não parece, né? Olha isso. Eu falo pra Você caramba, entendeu? gente. Tá A gente vendo o amou. perigo? Também Tá fala. vendo o perigo? Mas a gente também fala. Vai ter que ter um Também episódio fala. 2. Você entendeu, Mas né? por isso que vai parte ter. dois. Vai ter, com certeza, gente. Eu tenho certeza que agora vocês vão ficar. Nossa, empolgados pro próximo episódio. A gente fala o segundo episódio com Simone Silvério, a segunda fase, a melhor A nova fase, a nova fase. fase Aguardem. da Simone. Que Tem com muita certeza. coisa pra falar. Ai, que delícia. E a gente já vai separar 3 horas, combinado? Vai Sim, ser 3 horas, porque a próximo. gente sabe que se newborn, que é calminho, deu quase 2 horas, então eu acho que o outro vai dar Eu quase 3. nem falei de newborn, né? Eu só falei de mim. Então, gente, fica aqui o nosso agradecimento a Simone por ter aceito, por ser essa pessoa incrível. Já era incrível aqui do lado, gente, é aqui, ó. Não tem É diferença. de quinta. Não tem. Super de quinta. Aqui é todo mundo de quinta, É com isso, conteúdo é de isso. primeira. Nós temos conteúdos aqui que vocês vão achar sempre incrível. Então não perde nosso podcast. Patrocina nós, que nós estamos à procura de patrocinadores para que a gente possa manter esse nosso... nossa Canal. categoria, nosso canal aquecido. Para você fotógrafo, então é muito bacana. Compartilha, clica, se inscreve, mexe no sininho aí. E Ateliê de Fotógrafas, mais uma vez, obrigado pela confiança, pelo carinho, por estar próximo da gente. E não esqueçam de olhar aqui nos comentários, aqui embaixo nas observações, todas as informações de canal do Ateliê de Fotógrafas, que agora está com um grupo maravilhoso, super competente, tem um atendimento incrível, super humanizado, que agora trabalha com pets, maternidade e newborn, com produtos de qualidade. Então é isso, gente. Fica aqui. Beijo! Tchau. Tchau, tchau.